Prezados irmãos e irmãs e prezados membros da Academia Alagoana de Letras. Há pouco tempo encontrei-me com o nosso caríssimo, dinâmico presidente, Dr. Rostan, que me fez um convite e pedido para que eu falasse um pouquinho sobre a minha produção literária. Na hora, eu prontamente disse sim. Depois comecei a sentir o peso e a responsabilidade de fazer um vídeo sobre isso. Fiquei com medo e, ao mesmo tempo, com dificuldade. Mas conversei com o Dr. Rostan e ele me disse, faça. Eu, como não posso negar nada ao Dr. Rostan, a quem devo muito e admiro demais, e como Nosso Senhor disse que as vossas boas obras sejam conhecidas pelos homens para que louvem a Deus, então eu vou fazer aqui uma apresentação muito sucinta daquilo que eu tenho escrito, só escrito, durante esses anos de minha vida. Os meus livros, eu aqui dividi por tipos, por assuntos. Primeiro, poesia. O primeiro livro que eu escrevi foi Diálogos com Meu Senhor, publicado a primeira vez aqui em Maceió e a segunda vez em Petrópolis, no estado do Rio, pela editora Vozes, numa segunda edição, em 1965. Depois eu escrevi Meus Poemas, mas esse ainda não publiquei, está no prelo, na editora, mas ainda não saiu, por causa da pandemia. Segundo tema, a história. Durante 30 anos fui professor de História na Universidade Federal de Alagoas. Então, o livro que eu escrevi, Notas para as Aulas de História, primeiro caderno, saiu pela UFAL em 1968. Depois saiu, em 1970, o segundo caderno, Nota para as Aulas de História. Depois, para o meu mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, eu escrevi um livro intitulado A Imprensa Alagoana no Arquivo Pernambucano, entre 1889 e 1900. Esse livro foi publicado aqui em Maceió pela UFAL em 1977. Depois, ainda em História, escrevi um livro, O Papa, que acaba de sair em segunda edição. Eu digo acaba de sair, mas foi em 1919, na segunda edição pela editora Viva, sobre os cuidados e a proteção da EduFal. E, por fim, Padres Notáveis do Centenário da nossa arquidiocese. A nossa arquidiocese fez o ano passado 100 anos de existência. E eu, durante a pandemia, resolvi escrever sobre os padres notáveis. Também por causa da pandemia, o livro está no prelo, ainda não saiu. Terceiro tema, filosofia. Filosofia, primeiro livro, Deus e Religião, em João Battista Vico, filósofo italiano. Ele foi publicado em 1986. Na verdade, foi publicado uma parte do livro que eu escrevi, que é para a defesa de doutorado na Universidade Gregoriana de Roma. Escrevi em italiano. Depois, traduzi um capítulo, o sexto capítulo, e publiquei em português. A parte italiana, a parte em português, intitulado Deus e a Religião, em João Battista Vico. Depois publiquei para uma filosofia da história, foi em 1973. Depois escrevi um outro livro, porque eu era professor de introdução aos estudos históricos da UFAL, Prolegômenos sobre os críticos da filosofia da história. Esse saiu em 1977. E por fim, ainda dentro da filosofia, da teologia, filosofia e história, epistemologia e epistemologias.
Esse livro fez muito sucesso em algumas faculdades que o adotaram como livro de estudo dos alunos. E foi publicado em 1979. Quarto tema, teologia. Teologia eu publiquei Noções Básicas sobre a Igreja. Aliás, publiquei não, preparei, escrevi e também foi durante a pandemia. Entrei em contato com a editora, está tudo bem, mas falta ir aos pormenores para a publicação definitiva. Ou seja, correção, essas coisas que não tive mais tempo com a pandemia. E ainda sobre teologia, um catecismo sobre o Papa. E saiu a primeira edição, a segunda edição, a terceira edição e a quarta edição em 1991. E outro tema é o tema da espiritualidade. Aí eu escrevi bastante livros. Luz do Caminho foi o primeiro livro que eu escrevi quando cheguei no Brasil, depois de passar muitos anos na Itália. Eu saí do Brasil muito jovem, fui para a Itália e lá fiz curso de filosofia, teologia, mestrado, passei muitos anos. Quando voltei, publiquei em 1967 um livro pela editora Saraiva de São Paulo, Luz do Caminho. Depois comecei a escrever sobre Santa Teresinha, a minha especialidade no campo da espiritualidade. Primeiro livro, As Mais Belas Páginas de Santa Teresinha, foi publicado pela editora Paulo de São Paulo em 1977. Depois saiu Santa Teresinha em Carne e Osso, também pela editora Paulo de São Paulo, em 1977. Depois, ainda nesse mesmo ano, 1977, a editora Paulo de São Paulo publicou outro livro meu, Santa Teresinha em Gotas. Depois, foi publicado aqui em Maceió, Rezando com Santa Teresinha, e já está na segunda edição. Depois veio o Dicionário de Santa Teresinha, que a editora Paulo publicou com uma apresentação muito bonita, uma capa linda, muito bem feito, porque o livro é grosso, é um dicionário. Saiu pela editora Paulo, de São Paulo, em 1997. Depois, em 2014, saiu Caminhada Teresiana na Contemporaneidade. Foi publicado pela Edufal, em 2014. Um livro que tem uma apresentação também muito bonita. E, ainda dentro do campo da espiritualidade, publiquei pela editora Paulus, de São Paulo, o livro Mensagens dos Santos, que eu tinha feito aqui no Brasil, aqui em Alagoas, e depois saiu em 2005 uma segunda edição, muito bonita. Esses são os livros que eu consegui publicar até agora. No total desses livros todos, são 18 publicados e 3 prontos na editora para, quanto antes, sair ao público. Depois eu escrevi muitos artigos científicos em revistas científicas. Vou citar alguns. A epistemologia do Wiener-Kreis, da Áustria, na revista Ciência ad Sapientiam, da UFAL, o primeiro número, em 1878. Foi um trabalho bonito da UFAL sobre a orientação e direção do professor Ramalho, Manuel Ramalho. Saiu essa revista. Depois, em 1999, eu publiquei da Scienza Nuova. Esse artigo saiu numa revista lá do sul do Rio de Janeiro, uma revista de filosofia. Houve um congresso de filosofia e eles mandaram essa contribuição e eles publicaram esse artigo meu. Depois publiquei ainda alguns princípios básicos da historiologia. Em 1980 foi publicado na
revista da UFAL. Ainda saiu Teologia e Teologias, também a revista da UFAL, já no número 9, em 1982. Ainda na revista da UFAL, uma introdução à filosofia Vickiana, 1983. E, por fim, o pensamento filosófico histórico de Giovanni Battista Vico, um filósofo italiano. Esse artigo, muito grande por sinal, muito apreciado, muito elogiado, foi publicado em 1982. Total, portanto, eu tenho 18 livros publicados, 3 livros no prelo e 6 artigos científicos. Uma produção muito simples, muito pequena, mas nos meus afazeres sacerdotais, meu corre-corre de magistério e ministério, ainda tive um tempinho para fazer isso. Porque há anos que eu toda semana publico um artigo na Gazeta de Alagoas, há muitos anos. E há muitos anos que toda semana tem um programa na rádio Gazeta de Alagoas. Mas eu não podia fazer, porque aqui sozinho, sem muito material e com muito trabalho apostólico, sacerdotal, mas consegui fazer essa produção literária. A de literatura mesmo, pura literatura, eu tenho Diálogos com Meu Senhor. Foi o meu primeiro livro de poesia que eu publiquei aqui no Brasil, aqui em Alagoas, e depois foi publicado, como eu já disse, lá no estado do Rio de Janeiro, em 1965. Diálogos com Meu Senhor. São poesias simples, modestas, expressão da minha alma, do meu espírito, meu estado de espírito. Comecei esse livro quando eu era ainda estudante lá em Roma, ainda jovem, e vim terminar aqui no Brasil. Fatos que aconteciam, coisas que eu via, assuntos que eu meditava e transformava em versos. Não é? Por exemplo, outono em Roma, aquelas alamedas ao lado do rio Tibre, são acompanhadas de floridas, de árvores bonitas, de plátanos, mas no outono as folhas caem e a gente vai andando, pisando naquelas folhas, os garis vão apanhando, e eu vendo aquilo, veio a cabeça, folha seca porque cai. Será que alguém te disse que é preciso morrer moço? Folha seca, será que alguém te disse? Se te disse, se enganou. São coisas que ia versos que ia nascendo assim no meu coração, fatos que iam acontecendo, momentos de oração. O segundo livro de poesia, meus poemas, que estava a sair à luz, esse é muito religioso. Mas eu confesso que gosto muito. Leio muito. Quando posso, eu pego, enquanto não sai em livro mesmo, eu começo a reler e sinto-me feliz. Então há versos que me tocam profundamente a alma. Em suma, já falei demais, queria falar poucos minutos, apenas é uma produção literária muito pequena, muito pobre, em vários campos do estudo, da ciência, poesia, história, filosofia, teologia, espiritualidade, ciência em geral, mas é aquilo que eu pude fazer. Faço isso, não digo isso hoje, não por vaidade, mas apenas atendendo um pedido do meu querido, caro amigo, presidente da Academia Alagoana de Letras, tão dinâmico, tão trabalhador, Dr. Rostado. Obrigado pela atenção, meus amigos, e se precisarem de algum livro meu, estou sempre às ordens. Não precisa pagar nada. Sejam felizes.